sente prazer com a caneta na mão. Fica bastante letrado, procura dar o recado na maior animação. Jornalista Otávio Barros, você sempre imaginou no estado do Tocantins que um jornal até criou. Formulou seu repertório, registrou lá no cartório, por ele se apaixonou. Este jornal é pioneiro, dada a sua fundação. Lá nos anos 70, fez muita divulgação da criação do Tocantins, constando em boletins os líderes da divisão. De Segurado a Siqueira, no seu jornal foi lembrado que abraçou a nossa causa para criar o novo estado. Porque seu ponto de vista havia aqui muita conquista e no jornal foi registrado. Literatura de cordel que estou a registrar, mostrando aqui o papel de um trovador popular. Este trabalho, amigo, com todo prazer te digo, no filme pode publicar. Precisa aprender a ler, é preciso aprender a escrever, é preciso aprender a ler, é preciso aprender a escrever, é preciso aprender a ler, é preciso aprender a escrever. Ana Gleice Glória Coutinho. Ana Gleice, você é aqui de Palmas, do Tocantins? Sim. Você estuda onde? Aqui no Frederico. Você está em que série? Primeiro ano. Você conhece o escritor Otávio Barros? Não. Você já escutou falar do escritor Otávio Barros? Não. Não sabe quem é e nunca escutou falar? Não. Miriam Cordeiro. Miriam Cordeiro, você é professora? Sou professora. Professora da escola qual? Frederico José Pedreiro Neto. E você dá aula de quê? Às vezes português, às vezes inglês. Você conhece o escritor Otávio Barros? Ou infelizmente não conheço. Nunca escutou falar? Não. Não conhece a obra dele? Infelizmente não conheço. Josué de Souza Martins. Você estuda onde, Josué? No Frederico. E, Josué, você já escutou falar no escritor Otávio Barros? Nunca. Não sabe quem é? Não. Nunca leu nada a respeito? Não. O Botafogo, sabe, gente, é desde o tempo de jovem, lá em Pernambuco. Garrincha, Didê, Nilton Santos, Djalma Santos, Zagallo, de Só, quer dizer, e Alegria do Povo, Garrincha. Quer dizer, quem era Garrincha? Quer dizer, Garrincha, em 1958, por exemplo, na Suécia, ele foi que deu origem, né, motivou um jovem a se projetar em todo o mundo, o garoto Pelé, né? Então, Botafogo por quê? Botafogo do Garrincha. Garrincha pegava a bola, driblava 1, 2, 3 e dava no pé de Pelé. Pelé fazia gol. Inquestionavelmente, tem um detalhe também, que os cronistas esportivos não relatam, é que se você fizer a relação de jogadores da seleção brasileira, a maioria é do Botafogo. Pode ir lá, entendeu? Pode ir lá, entendeu? E verificar que, time por time do Brasil, quem deu mais jogador para a seleção brasileira? O Botafogo. Tocantins tem cultura, Tocantins tem raiz. A Câmara, que tem feito pesquisa aí na região,
Ele sabe perfeitamente a cultura que está aí. Isso aqui, Madalena, é o painel lá do quarto salão do livro, entendeu? No quarto salão do livro, eu fui homenageado, entendeu? Como escritor do quarto salão do livro. Aqui é o título cidadão tocantinense, Assembleia Legislativa, né? Aí eu fui homenageado, né? Houve uma homenagem aí. Eu acho que você recebeu também a comenda, né? Recebi. É? De comendador da Ordem do Mérito do Tocantins, pelo governo do estado, né? Aqui sou eu no tempo de jovem, mãe, Dona Maru, Maria Generosa Pereira de Barros e Chico Neto, meu pai. Francisco Pedro da Silva Neto, intelectual, entendeu? Escreveu um livro, Nordeste, Desolação e Dor, e em 53 fez uma carta ao ministro Pedro Américo, sugerindo a criação de um órgão no Nordeste para coordenar o desenvolvimento regional, que depois seria fundado a Sudene. Chico Neto, grande intelectual, perdido nas brenhas do sertão, foi candidato 2 vezes a deputado, mas lamentavelmente não foi. Aqui é meu diploma na Academia Tocantinense de Letras. A primeira eleição na Academia Tocantinense de Letras aconteceu com a minha eleição. Eu fui eleito presidente, membro da Academia Tocantinense de Letras, através de eleição. Primeira eleição para eleger um membro da Academia de Letras. Aqui é o trio, entendeu? É o Francisquinho, que é Chico Neto, Tavim, Otávio e Pâmela. Tinha a Juliana, mas a primeira filha de outra mulher, mas morreu lá em Araguaína. Aí morreu, desidratação, uma coisa que corriqueira, rapaz. Aqui é o diploma de título cidadão araguainense. Só que esse diploma, o projeto é de 1973. Eu só fui receber em 87. O nosso amigo vereador Antônio Raimundo Costa foi presidente da Câmara dos Vereadores de Araguaína. Foi o autor do projeto. E ali... Aqui é uma homenagem que eu recebi da Prefeitura de Carolina, a comenda da Ordem Macamecrã. Macamecrã era o nome antigo dos Craú. Os Craú moravam em Carolina, depois vieram aqui para o Tocantins. Aí a Prefeitura tem essa comenda para as personalidades, entendeu? Ilustres. Aqui foi um jornal que eu fundei, lá em Carolina. O Estado do Maranhão do Sul. Ano 1, número 1, diretor Otávio Barros. Palmas com a sede aqui. Primeira quinzena de junho de 1994. Eu lancei esse jornal, tirei as edições seguintes, aí fiz um rebuliço lá no sul do Maranhão, que até um médico lá de Imperatriz, quando leu o meu jornal, disse: "Você é deputado", que é o Madeira, e realmente se elegeu com essa bandeira, o Estado do Maranhão do Sul. Hoje é prefeito Imperatriz. Aqui é um documento muito precioso na história do Tocantins. Quer dizer, o Lízer Rodrigues, que o Acâmpora realmente fez um trabalho muito importante em resgatar, né, a personalidade do Lízer Rodrigues, que na década de, além de inaugurar o voo, aliás, monitorar a construção dos campos de pouso aqui no norte de Goiás, ele veio inaugurar, entendeu, com o monomotor. Não tinha aeronáutica, não tinha a Força Aérea Brasileira, era a Força Aérea, era uma dependência do Exército. E o coronel Lízer Rodrigues começou
inaugurou a linha, o eixo, né, aéreo entre Belém e Rio de Janeiro. E ficou sempre, de quando em vez, vinha para cá, para Belém, passava fez amizade em Tocantins, lá com Sardinha, Coronel Sardinha. Mas é aquele negócio, ninguém é profeta em sua terra, né? Então o movimento do Dr. Oswaldo Aires teve apoio do Dom Alano, apoio de outras lideranças, mas não teve uma repercussão bem positiva, porque o pai dele, que foi deputado federal e era líder político em Porto e no norte de Goiás, Dr. Chiquinho, era contra. Aí o Dr. Chiquinho também conseguiu abafar o movimento do Dr. Oswaldo Aires para criar o território federal dentro de 53. Acontece que em 58, em 56, chegou em Porto Nacional o Dr. Feliciano Braga, juiz de direito. Aí, conversando com o Dr. Oswaldo Aires, ele falou da luta dele para criar o estado do Tocantins, mas tinha dificuldade porque era brigado politicamente com o pai e não tinha o apoio necessário da família e das lideranças para dividir Goiás. Aí o Dr. Feliciano Braga, juiz de direito de Porto Nacional, se interessou pela luta do jornal A Norma, doutor Oswaldo, e aí fez esse bilhete. Doutor Oswaldo Aires, desejo saber em que ano o senhor fez a propaganda para a criação do estado do Tocantins em A Norma, que era o jornal do Oswaldo Aires. Recado do Feliciano Braga. Quer dizer, reconhecido no cartório, o documento reconhecido no cartório, né? Autenticação lá em Porto Nacional. Aí, Dona Zilda colocou aqui. O jornal circulou de outubro, aliás, doutor Oswaldo, o jornal circulou de outubro de 53 a janeiro de 1956. Isso é um documento importante na história do Tocantins, porque, lamentavelmente, o nome do Dr. Oswaldo Aires, quer dizer, quem não leu nossos livros, quer dizer, desconhece. Quer dizer, então eu reconstituí a luta do Dr. Oswaldo no nosso livro, A Breve História do Tocantins, está lá. Entendeu? A verdadeira história do Tocantins está em nossa A Breve História do Tocantins. Porque o Tocantins foi criado, mas não tinha história, como era? Tudo Goiás, Anhanguera, não sei o quê. Quer dizer, e modesta parte, nós foi que contribuímos, entendeu, para resgate do que era o norte de Goiás, que depois se transformou no estado de Tocantins. Criado o estado de Tocantins pela Constituição de 88, havia um fato interessante. Quer dizer, foi criado o Estado, mas o Estado não tinha sua história. Quer dizer, o Estado foi criado, instalado, mas continuávamos dependendo da historiografia de Goiás, que é completamente diferente do antigo norte goiano. Estive em Goiânia várias vezes, em Vila Boa, primeira capital do Goiás, né, nos arquivos por lá. Uma dificuldade imensa para localizar documentos que referente ao norte de Goiás, então. Eu organizei uma agenda. Fui a Belém do Pará, e localizei alguma coisa aqui do antigo norte de Goiás. E Tocantins tinha muita relação com Belém, do meu Pará. Tinha o São Luís do Maranhão, também levantei algum material. Mas principalmente o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional. De posse desse material, então
conseguimos compilar dados e saiu a primeira edição da Breve História do Tocantins, patrocinado pela Fietro. No Tocantins, lamentavelmente, nós herdamos do norte de Goiás, que quando alguém faz algum livro, principalmente pesquisa, e se for apoiado por político, ele quer botar a fotografia dele lá. Tá. E realmente eu tive essa dificuldade para editar o livro, porque os políticos que eu conversava, eles tinham esse interesse em colocar a fotografia deles. Aí prejudicava a obra, que é uma obra de cunho de pesquisa historiográfica, em cima de documentos antigos. Mas finalmente a Fietro editou a primeira edição e imediatamente foi uma repercussão muito grande do livro, inclusive nas faculdades, universidades, que encaminharam a Fietro pedindo outra edição, que tinha sido esgotada a primeira. Aí a Fietro vai e patrocina a segunda edição. Há um fato interessante na área de historiografia do Tocantins. Quer dizer, porque eu não sou da área acadêmica, eu sou formado em História, então o pessoal da área acadêmica pega meu livro, relata suas pesquisas, mas não cita como fonte bibliográfica. A marca do Otávio Barros é ser genuíno em tudo que ele faz, em tudo que ele diz. É um pernambucano que carrega suas tradições para onde vai. E aqui, ele para nós é um legítimo tocantinense. Dois fatos, não esqueço do Otávio Barros, dois fatos que ocorreram. O primeiro refere-se ao dia da sua posse na Academia Tocantinense de Letras. A primeira coisa que ele fez foi protestar contra o uso do paletó e da gravata. Discutiu, bateu boca, disse que não havia necessidade, que intelectual, escritor, seja lá o que for a pessoa que tem esses títulos, não precisa que ande com esse tipo de vestimenta para se sair bem em qualquer lugar. Terminou não vestindo o tal paletó e nem colocando a gravata. Mas aí veio a surpresa que ele nos fez, uma surpresa agradabilíssima. No coquetel que ele gentilmente serviu ao público presente, ele serviu apenas bolos e licores vindo de Natividade. A prova de que Otávio Barros dá valor às suas tradições. Ele é um homem de tradições. É a marca registrada de Otávio Barros. O outro fato que ocorreu foi uma viagem que a Academia Tocantinense fez para a cidade de Araguatins. Na cidade de Araguatins, Otávio Barros seria um dos palestrantes da noite. Na ida, no ônibus, a estrada muito ruim, foi uma viagem demorada, ele se perdeu entre umas cervejas e outras e chegou lá numa situação não tanto boa para subir ao palco. Porém, houve um remédio imediato. O grupo de amigos e acadêmicos, José Cardial dos Santos, lembro muito bem, Luiz Espíndola de Carvalho, levaram o Otávio Barros lá para o hotel, fizeram com que ele tomasse um belíssimo banho de uma água muito gelada, geladíssima por sinal, arrumaram uma camiseta de propaganda e ele veio todo bonito, todo arrumado, cabelo penteado com aquela camiseta, com uma propaganda enorme aqui no peito, de um lugar que não tinha nada a ver com a Academia Tocantinense de Letras, não tinha nada a ver com o Estado de Tocantins, que era o tema da sua palestra. Isso não o impediu de fazer uma palestra maravilhosa. Mas a tônica da palestra foi novamente os protestos. Protestou de novo, falou mal de uns de outros, pessoas que esqueciam o Estado de Tocantins, os curraleiros que eram esquecidos. Ele não se conforma de ver ele como curraleiro e os curraleiros relegados a um segundo plano. Isso para ele é uma coisa inaceitável. Não tem acordo com o Otávio.
se não se prestigiar o homem da terra, o legítimo homem da terra. Então, essas coisas a gente não esquece jamais. Ademais, tratando-se de Otávio Barros. E nesse fato aí da questão da camiseta, voltamos àquele velho e bom e acertado ditado: o hábito não faz o monge. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo. Eu sou do Nordeste, sou do Sertão. O Nordeste são duas regiões, é o litoral e o sertão. A gente do sertão não sabia pouca coisa do litoral. Então, eu sou dessa região seca, entendeu? Lá de Oricuri, onde Graciliano Ramos descreve muito bem no livro Vidas Secas, entendeu? Aonde a Morte e Vida Severina está aí, entendeu? Musicado por Chico Buarque de Holanda. Então, o sertão está aí, tá entendendo? E eu, desse sertão seco, fui estudar no Recife. Beira-Mar, cidade antiga, Recife, no conceito de historiográfico, Guerra dos Holandeses, etc, etc. E eu, matutão, falando aquela linguagem ainda preservada, que nós ficamos isolados do litoral. Então, nós procurávamos buscar, de família e tradição, aquela linguagem, aquele português antigo, vamos ser, coisa e tal, de maneira que eu notava o sotaque do recifense muito assim cantado, entendeu? Diferente lá do sertão. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra tchau. Tchau, que diabo é tchau? Tirar o chapéu aqui, né? Tchau, tchau, o que é tchau? Tchau, tchau. Rapaz, que diabo é tchau? Lá no sertão não tem esse negócio de tchau, não. A simplicidade do Otávio Barros é impressionante. Ele não se impressiona com os grandes salões, com as grandes honrarias. Basta olhar para o Otávio Barros e conversar com ele, continua sendo um curraleiro, como ele gosta de carinhosamente se autodenominar e chamar os amigos de curraleiro. Esse termo curraleiro, ele abrange muitas coisas estão inseridas no contexto apenas dessa palavra. E Otávio Barros soube captar como ninguém o real significado do que é um curraleiro. E ele é um exemplo do que é realmente um curraleiro. É um homem da terra, é um homem que veio de Pernambuco, mas aqui ele fincou raízes. Aqui essas suas raízes estão crescendo a cada dia que passa e frutificando por as árvores por onde ele planta. Planta o conhecimento, ele planta o novo conhecimento. O Estado Tocantins deve muito a Otávio Barros. Nós estamos na década de 60, né? Os Beatles fazendo sucesso aí, coisa, né? A geração Coca-Cola, né? Roberto Carlos e companhia, mas que vinha aí surgindo aí um Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil. Eu sempre pegado àquelas mensagens musicais de Jacques do Pandeiro, de João do Vale, Carcará, da Elis Regina, João do Vale, Gonzagão. E tem um detalhe que é histórico aí nesse depoimento, é que a loja de meu pai, em 1928 parece, Luiz Gonzaga, acompanhando o Aires, um fazendeiro lá de Exu, foi comprar um gado lá em Oricuri. E o Luiz Gonzaga, menino, acompanhava o Aires, o coronel Aires, nessa viagem de cavalo, tomar conta dos cavalos. E chegou, eu até, depois em Araguaína, o Gonzagão esteve lá, ele confirmou essa história. Aí chegando lá em Oricuri, ele
andando na cidade, o Aires lá, o Coronel Aires tratando lá de negócio, e o Luiz Gonzaga, o garoto Luiz Gonzaga, foi na loja do meu avô e se encantou lá com a sanfona, uma coque, 8 baixos. Aí falou pro Coronel Aires para ele comprar aquele 8 baixos. Aí o Coronel Aires soube o preço lá, entendeu? Não, tá muito alto, não dá para comprar não. Aí Luiz Gonzaga, o menino, né, a meninota, implicou com o rei para comprar, mas disse, não, outra viagem que a gente fizer, entendeu, eu compro. Então tem esse detalhe histórico de Origuri na vida de Luiz Gonzaga. Primeiro fole que ele comprou, 8 baixos, foi lá em Origuri, na loja de meu avô, Coronel Antônio Pedro da Silva. Otávio Barros, além do jornal O Estado do Tocantins, ele também escrevia crônicas, né? Ele escrevia para outros jornais, fazia matérias que eram publicadas muitas vezes no Diário da Manhã em Goiânia, né? E também as suas obras literárias, conheço algumas delas, né? São obras fascinantes que contam a vida, o cotidiano da nossa região norte, do estado de Goiás na época e agora o estado do Tocantins, com passagens brilhantes, mostrando a vida rotineira dessa população carente, tão distante do poder como era o norte de Goiás na época, mas Otávio Barros trazia para a gente que morava nessa região as histórias contadas tanto no Maranhão quanto em Pernambuco, a sua cidade, Auricuri, sua terra natal. Otávio Barros, com muito brilhantismo, conseguia trazer para o jornal e para a literatura as histórias brilhantes do seu povo. Portanto, Otávio Barros é, acima de tudo, um contador de história. Então, a criançada de minha época gostava de copiar o cinema. Briga de espada, entendeu? Filme de guerra. Então, a gente só assistia mais filme americano, entendeu? Aprender a fumar. Isso aqui foi cinema. Cinema, brilhantina, cigarro no bico para pegar as primeiras namoradas. Agora, outra coisa também era peão, jogar peão, entendeu? Soltar papagaio, entendeu? Que é que chama pipa, né? Quer dizer, eram as brincadeiras típicas da nossa região. Na minha infância, a luz ia até 10 horas. Aí, então, antes de apagar a luz, que era motor diesel, aí o motor dava um sinal na luz. Baixava, levava, baixava, levava. Já sabia que daqui a 10 minutos o motor ia apagar. Aí a gente que estava na rua, às vezes contando história, a gente gostava muito, assim, à noite, de, assim, na rua, juntar aquela turma, entendeu, para contar história. E tinha um tradicional amigão nosso, já uma certa idade, o Zé Tutano, que inventava história, rapaz, inventava história. Tinha outro que inventava história que teve na Segunda Guerra Mundial. Tudo mentira, né? Aí tem uma história dele que ele dizia o seguinte, que ele estava, esqueci até o detalhe, rapaz, que ele estava em alto mar, aí pediu socorro, né? Os aliados, né? Aí a gente, menino, mas a gente indagou, ora, mas como é que você pediu socorro em alto mar se não tinha ligação, comunicação? Isso foi transmissão de pensamento. O Otávio Barros é um homem que vai além das fronteiras do estado Tocantins, pela sua importância cultural, pelo que ele traz à luz, pelas suas pesquisas. Ele tem viajado o Brasil inteiro em busca da verdadeira, da real história do estado Tocantins. Muita coisa se perdeu, muitas coisas que foram escritas ou ditas não foram registradas, e ele é incansável nessa pesquisa. O que acontece? Acontece que eu fui começando a ler, foi quando, começando a estudar, né? Aí passei a ser garoto, passei a ser revendedor do Diário de Pernambuco. Tinha uma linha aérea
da Real Aerovias, que fazia Recife, Caruaru, Oricuri, Petrolina. Umas 3 vezes por semana, mais ou menos. E nessas 3 vezes que chegava em Oricuri, o Jornal do Dia chegava, o Diário de Pernambuco. Aí eu saía com o jornal aí, então em casa não tinha problema. Dinheiro do cinema, dinheiro do picolé, do sorvete, bombom, mas não me dava não. Eu é que tinha ali guardado, entendeu? E ela era um caixa. Dizia, menino, que tanto dinheiro tu tá ganhando. Eu digo, mãe. Aí o que acontece? Depois passei a ser vendedor do jornal, o Jornal do Comércio. Aí fui tomando gosto ali, coisa, e aí eu falando até para a Câmara, em maio de 1958, parece, eu fiz uma notinha sobre uma enchente. Quer dizer, na terra da seca, em 58 deu uma chuvada, rapaz. O açude de Oroz, no Ceará, sangrou. Foi água. Aí o prefeito, na época, era um amigo nosso, primo, Claudedor Lins, que até morei com ele no Rio de Janeiro depois, no apartamento dele. Ele só faz uma notinha, rapaz, sobre essa enchente aí, só vendendo jornal, e não sai notícia de Oricuri, rapaz. Aí eu tive a ideia e peguei a máquina de escrever lá, rapaz, fiz uns textos lá cá para nós. Impublicável, que o cara teve que ajeitar lá, né? Aí bati na máquina ali, tal, catando milho ali, tal, bati a matéria, aí botei no envelope, peguei uma foto lá, aquele lambe-lambe, entendeu? Da enchente lá derrubando as casas. Aí o Laudenor pegou, levou, ia para o Recife, levou a correspondência lá para o Diário de Pernambuco. Aí levou lá na redação. Rapaz, quando eu vou vender o jornal, enchente em Barra de São Pedro, Otávio Barros. Rapaz, quase no segundo jornal. De surpresa. Primeira matéria minha em jornal, rapaz, 58. Eu digo, mas rapaz, aí logo o Oricuri tomou conta que eu era jornalista. Ei, rapaz, agora não é jornaleiro, não é jornalista também, entendeu? Olha o nome dele aqui no jornal e coisa. Nós conhecemos um homem de resistência, porque eu vejo agora, vendo a questão, que eu fico honrada e muito feliz, onde vocês estão resgatando a figura de um homem que eu ficava muito triste quando eu via a simplicidade dele e eu nunca consegui ver nenhuma revolta. Porque ele tinha tudo. Mas ele é resistente. Ele é uma pessoa de uma resistência política, que na época foi de um sonho que lutou, que fez esse sonho com um jornal debaixo do braço, que essa é a marca do Barros, e ele saía. O jornal dele não falava mal do Estado. Ele escrevia o jornal como se o Estado já existisse. E, de repente, a gente ficava... Aqueles sonhadores, ele levava junto com ele. O Estado do Tocantins foi o primeiro jornal do Tocantins do nosso Estado, né? E, com isso, criar um jornal com o nome de um Estado que não existia, o Otávio Barros antecipou essa questão da criação do Estado. Então ele é o verdadeiro criador do Estado do Tocantins, porque mesmo aqueles que se julgam criadores do Estado do Tocantins, só tinham o jornal o Estado do Tocantins para divulgar suas ideias, para divulgar seus ideais e suas pretensões. Então quem levava a voz do criador era o Estado do Tocantins, era o Otávio Barros. Então era um jornal voltado para a criação do Estado, voltado para defender as pessoas que lutavam pela criação, e ele ia à frente, mas sempre com muita simplicidade, eu quero dizer assim, sem recurso, sem dinheiro. Era o sonho, era a força, era a resistência. E engraçado que naquela época, hoje eu tenho um olhar do passado, com esse olhar do passado eu vejo assim,
que Barros foi uma resistência da ditadura militar. Porque os governos militares não queriam. Nenhum governo do estado de Goiás queria. Nenhum político daqui do Tocantins queria. Então, os que lutavam eram loucos, sonhadores e perseguidos. E então fui estudar no Recife. Fui estudar no Recife, inicialmente fiquei no apartamento lá dos primos e tal, depois soube de uma vaga que tinha lá na Residência Estudantil, né? E Residência Estudantil do Recife. E aí fui para lá. Fui para lá e lá me elegeram presidente da Residência Estudantil do Recife. Eu era ligado à turma de estudantes, então eu era da Câmara já, naquela época, né? E então eu notei que essa Residência Estudantil do Recife era um monopólio de deputados que aprovavam orçamento, né, dinheiro no Ministério da Educação, mas era desviado entre políticos do Recife. Quer dizer, havia doações, entendeu, de entidades internacionais para essa Residência Estudantil do Recife, mas não era aplicado. O dinheiro era desvirtuado lá pelo famoso Padre Lira, que inicialmente era grande amigo nosso, mas depois eu notei dessa esculhambação que a residência recebia dinheiro, que era uma área muito grande lá da residência, que a prefeitura nos apropriou, lá no DERB, atrás da maternidade do DERB, para construir apartamentos, área de esporte, e não se aplicava nada. Então descobri o desvio desse dinheiro, reuni a turma de estudantes e mudamos a denominação de Residência Estudantil do Recife para Residência do Estudante de Pernambuco. Outra coisa que eu notava lá, quando, com a minha liderança estudantil, é que grande número lá de estudantes não precisava morar ali. Era filho de usineiro, filho de senhor de engenho. Quer dizer, tinha carro, tinha posse, tinha condição de morar em apartamento. E não na residência, que ali era um local para estudante pobre. Então, eu comecei uma campanha, entendeu, com a diretoria da residência, e expulsamos essa turma, né, esses filhos de papai. Quer dizer, ficou na residência realmente quem precisava. E realmente enxertei lá de muita gente do sertão, de Bodocó, de Exu, de Araripina, de Petrolina, de Salgueiro, de Serra Talhada, de Belmonte. E joguei muita gente, entendeu, do sertão, muitos estudantes do sertão lá dentro. E eu acho com isso, então, em transformar a Residência Estudantil do Recife em residência do estudante de Pernambuco, sob a minha presidência, então começou a surgir umas denúncias lá na 7ª Região Militar de que eu era subversivo. E eu, sabendo da situação que predominava na época, né, do terror que havia, né, contra os opositores da ditadura militar, né, com aqueles absurdos que havia, né, pessoas desapareciam, era espancada, né, quer dizer, então eu fiquei temeroso e não fui lá no Exército, não. Eu peguei meus pertences ali e voltei para o sertão, voltei para Oricuri. Aí de Oricuri, então, o velho Chico Neto, meu pai, fez uma carta de recomendação para o primo dele, Laudendo Lins, tinha sido prefeito de Oricuri, e morava no Rio, lá nas Laranjeiras. E então o Chico Neto fez uma carta lá para Laudendo me orientar lá no Rio, e de maneira que eu segui para o Rio de Janeiro, né? E do Rio de Janeiro, praticamente, onde eu começo, então, minha vida profissional por esse Brasil imenso, que vim parar no Tocantins. Barros, conheci ele na época que ele começou a se enveredar também para o alcoolismo, uma época difícil de Otávio Barros, foi quando muitas das pessoas afastavam dele, deixavam ele muitas das vezes perambulando pelas ruas, e nós, aqueles amigos mais próximos, procurávamos ele para levar para casa. Eu, por exemplo, na minha casa ele já dormiu várias vezes, ficou várias vezes. Quando a gente retornava às conversas, ele deixava o álcool naqueles momentos e voltava à sua atividade cultural, filosófica e ao jornalismo, que é a paixão eterna do meu amigo Otávio Barros. Barros teve uma crise
foi a primeira crise que eu acho que foi desencanto. Ele teve um momento de desencanto. Essa crise do Barros, da bebida, porque foi tanto trabalho, eu acredito que tenha sido desencanto, a crise familiar, que Barros também foi maltratado. Eu digo, ele chegou a viver pela rua e eu te digo que, além da resistência política, intelectual, ele teve uma sobrevivência que eu não achava que o Barros fosse ficar com uma capacidade intelectual, com uma capacidade de memória que ele ficou. Barros foi maltratado pela polícia. Meu pai viu quando ele estava sendo apanhado e chutado pela polícia. Então bateram muito nele e levaram ele preso. Então quando meu pai chegou na cadeia, ele estava com o mesmo sangue da noite anterior, no ouvido, os cortes no rosto e o sangue já seco dessa tragédia, que foi também uma tragédia da polícia, que foi de muito... Não quero dizer, eu digo a polícia de Goiás, que essa nossa, ela é uma polícia hoje preparada, com 2º grau, com a maioria tem nível superior, grande parte foram meus alunos. Mas a polícia de Goiás, ela maltratou as pessoas. Houve um caso um dia na Praça das Nações, aqui na cidade de Araguaína, que Otávio chegou extremamente alcoolizado. E ele começou a ficar indelicado naquele local, começou a puxar os forros das mesas. Teve alguém lá que o maltratou com palavras e com gestos, e ele se revoltou. Foi quando ele começou a derrubar as mesas, os panos das mesas. Foi quando eu cheguei, estava com a minha esposa, recém-casados, e eu... Barros, está me conhecendo? Sou o Célio Moura. Oi, companheiro Célio e tal. Foi quando eu consegui acalmá-lo e ele depois pediu desculpa para as pessoas que estavam naquele local. Foi um momento assim que ele sentiu que com os amigos ele conseguia mudar a sua vida. Portanto, o Barros foi uma pessoa que sofreu demais na sua vida. Mas é um homem que tem uma experiência nobre, brilhante, e eu acredito que a história do Tocantins seria bem menor e mais frágil sem a presença do meu amigo Otávio Barros. O desencanto, eu acredito que ele passou por um desencanto intelectual também. O que eu quero te falar é que ele soube superar esse desencanto, porque além do desencanto da crise familiar que ele viveu, da crise da criação do Estado, que às vezes vai ser aprovada a criação, de repente era vetado pelo presidente da República. Que o intelectual, o historiador, ele é sonhador também. A Câmara, como a gente estava falando, eu falo essas coisas porque eu acho que eu sou a única pessoa que tem autoridade de dizer essas coisas. Por quê? Porque era Siqueira em Brasília e eu aqui no norte, no jornal O Estado do Tocantins. Que muita gente não queria o Estado do Tocantins. Muita gente veio aderir ao Estado do Tocantins com a adesão do governador Henrique Santino. Mas antes era pouca gente que queria o Estado do Tocantins. Não queria o Estado do Tocantins, não. Então, quando eu falo essas coisas, é porque eu sofri muito para lutar por esse Estado. Era eu no norte aqui, em frente, comendo poeira e lama, e Siqueira lá em Brasília. Triste de um povo que não tem memória. Triste de um país que não tem memória. Se ele não tem memória, como que ele pode prever o futuro se ele não conhece o passado, se ele desconhece o presente? Como é que eu posso projetar o futuro? Norte de Goiás, na década de 70, era um laboratório para estudos sociais. Com isso, então, ocorreu muito na década de 70
os grileiros que apareceram aqui na região, principalmente aqueles grileiros do sul do país, com o projeto fantasma da Sudã, né, que fazia seus projetos na área agroindustrial, agropecuária. Era aprovado o projeto, só que ele recebia a grana do Banco da Amazônia e dividia com os políticos, os chefes políticos, e não aplicava porra nenhuma aqui na região. Houve muitos e muitos desses casos, entendeu? Outra coisa também é o seguinte, é que as terras aqui no norte de Goiás, na década de 60 até a década de 70, eram terras devolutas, ou terras do governo da União, ou terras do Estado. Mas o pobre coitado do poceiro que se instalava ali, e muitos dele com 20, 30, 50 anos até, morando ali naquela terra, não tinha titularidade do imóvel. Ele não era orientado, entendeu, a providenciar o registro daquele lote que ele vinha através de gerações morando ali. Aí o que acontece? Com a Belém Brasília, essas terras passaram a ter um valor. Aí veio o advogado de assalto, bala, né? Chegava de avião, sobrevoava uma área que tivesse muita água e depois providenciava o documento em Goiânia, e o pobre do poceiro, que morava ali há anos e mais anos com suas famílias, quando pensava que não, recebia lá, entendeu, a visita da polícia para demolir aquelas benfeitorias que ele tinha feito ao longo do tempo. Foram anos e anos de grandes injustiças com os poceiros aqui no Tocantins. Desse jeito, se uniu o juiz de direito, o delegado de polícia, para quê? Para expulsar o pobre desses poceiros que não eram orientados a providenciar a documentação da terra. E isso aí eu acho que foi um dos fatos, um dos eventos que concorreram então para atrair aquela turma do PCdoB para instalar a guerrilha aqui no Tocantins. Por quê? Porque o poceiro era desassistido, o poceiro era tido como inimigo do regime militar, entendeu? E o regime militar apoiado era o grileiro. Então o poceiro tinha raiva da polícia. Por quê? Porque arbitrariamente ele chegava lá nas suas propriedades, entendeu? Expulsando as famílias, queimando os barracos, entendeu? Aquelas moradias que há anos moravam ali. Então eu acho que um dos fatos que concorreram com a guerrilha do Araguaia aqui na região foi a importância do poceiro, entendeu? Com as injustiças que existiam, entendeu? Contra eles, tá entendendo? Outra coisa também, não havia escola. Aqui no norte de Goiás não tinha escola no interior, não. Até na cidade mesmo era improvisado escola. Saúde, não. A saúde era só os privilegiados aí, que se formavam em medicina, vinham para Belém, Brasília, mas ganhar dinheiro. Esse negócio de saúde pública no Tocantins, antes de ser criado o Estado, não existia. Praticamente não existia, não. A história do Tocantins, a criação do Estado do Tocantins, a história do Estado, está muito ligada à história de Araguaína e as pessoas que lutaram muito para que isso viesse a acontecer, a separação do então Estado de Goiás, do norte goiano. E Otávio Barros, junto com homens e mulheres de Araguaína e da região, foram muito importantes nesse processo. A luta cultural, a sua luta editorial, né, informando os passos, os momentos através do seu jornal, é um fato extremamente marcante e que ajudou sobremaneira para que essa luta pudesse se concretizar. Então essa participação do Otávio, junto com políticos, junto com a população, foi muito importante para a criação do Estado e, consequentemente, para a implantação desse Estado. Uma coisa que a gente perdeu foi o próprio Otávio, né? Araguaína perdeu o Otávio Barros, que acabou indo para Palmas, infelizmente, mas permanece no Estado fazendo um excelente trabalho editorial, com seu jornal, com seus livros, e isso é motivo de satisfação e orgulho para todos os tocantinenses. A situação que acredito ser extremamente importante é o reconhecimento.
por parte de toda a sociedade tocantinense, que pode ser feita a Otávio Barros através da Universidade Federal Tocantins. Já propus isso, inclusive ao reitor, de conceder ao Otávio o título de doutor honoris causa, que não é nada mais do que esse reconhecimento por seu trabalho, por sua dedicação em prol da luta de criação e a história escrita do nosso estado. A cronologia histórica do Tocantins, do estado de Tocantins, de 1500 a 1740, é porque os historiadores de Goiás, eles interferem na história que isso aqui, a região era dependente, entendeu? Era um território do Maranhão, desde os jesuítas, de 1600 e tanto. E, lamentavelmente, a historiografia de Goiás quer colocar o Tocantins como um subúrbio lá de Vila Boa de Goiás, de São Paulo. Os paulistas, eles realmente dominavam o Paraupava, que é o rio Araguaia, para cima. Mas do Tocantins para cá era um território, entendeu, da capitania do Maranhão. Agora, antecipando o ciclo da mineração, que eu falei ali, na cronologia, quem também estiver aqui no Tocantins foram os franceses. Eles tentaram fundar a França Antártida, lá na terra do Câmara, Rio de Janeiro, mas não deu certo, era um movimento radical, religioso e coisa. Calvinista. Aí fracassou a França Antártida. Mas os franceses, praticamente, é quem dominava a economia da colônia, do século XVI até o século XVII. Praticamente quem dominava a economia da colônia eram os franceses, eram os holandeses, eram os ingleses. Por quê? Porque o principal produto de exportação na época era o pau-brasil, onde tirava a tinta, quer dizer, para tingir o tecido, né? E os estrangeiros invadiam, então, o litoral aí, fazia o escambo aí com as trocas aí com os nativos, os índios, né? E abarrotavam os navios aí de pau-brasil para despachar para a Europa. Mas quem fez mais amizade com os nativos e os indígenas, dentre os europeus, foram os franceses. Os franceses, eles traziam crianças da França e deixavam aí misturado com os índios aí para ir aprendendo a cultura indígena, o comportamento dos indígenas, para depois transmitir, entendeu, para os adultos, que depois vinha pegar, entendeu, a mercadoria, o pau-brasil. É edição popular da breve história, né? Mas com outros detalhes, que eu tive em Portugal, levantando a vida lá do Teotônio de Segurado, né, e do norte de Goiás, aí eu trago uns dados novos, entendeu? Novos assim, para a historiografia do Tocantins, né? Aí vem essa... É uma edição sintética, 500 e tantas páginas também esse material. Mas eu fiz uma síntese com o título A Nova História do Tocantins. E realmente a história da imprensa do Tocantins, esse livro, posso dizer que é a história fotográfica do Tocantins. História fotográfica do Tocantins. Aí eu verificando aqui na página 160, o Sidney Madalena, documentando o interior do Tocantins. Você que está me filmando aí, está aqui, doutor, está registrado na história. Junto com os personagens também na área de fotografia, como Bala e coisas, entendeu? Barros é um autodidata. Muito mais do que me perdoe os intelectuais que passaram pelos bancos das universidades, que são pesquisadores, que
não trabalham no senso comum, mas trabalham com o senso científico, mas eu não vejo Barros como um pesquisador do senso comum, mesmo ele sem ser portador de um diploma de nível superior. Mas eu vejo que a pesquisa dele é uma pesquisa não só do senso, que partiu do senso comum para o senso científico. Ele não vendeu a alma. Ele não vê, porque tem escritores que, para poder chegar, eu tive que fazer isso, fazer esse encaixe. Ele foi resistente. Se vocês souberem o que o Barros, para essa pesquisa, esse trabalho de ir, esse jornal que às vezes ele mandava fazer a gráfica em Goiânia, depois em Imperatriz, e saía dando para as pessoas. Eu aprendi a respeitar e admirá-lo. Esse Barros que eu tenho admiração por ele. É esse Barros que chega na minha casa e uma forma assim de retribuir não sei o quê, porque ele não tem nada para nos retribuir. Nós é que temos que agradecer porque ele existe. Porque o Estado precisava de alguém igual Barros. Ele precisava de um intelectual igual Barros, desprovido de toda e qualquer vaidade. Otávio Barros da Silva é um jornalista independente, um historiador criterioso e um tocantinense, muito de profundo amor à sua terra e às suas tradições. Já antes da fase de criação do Estado, ele já mantinha esse sentimento, esse desejo de ver esta parte norte do Estado independente, transformada em um Estado. Quando veio a oportunidade, através da Constituinte, Otávio Barros se engajou nessa luta, com todas as suas forças, e usando de um meio de que ele dispunha, o seu jornal, o Estado do Tocantins. Ele teve uma participação muito importante nesta fase, participando de todos os eventos, noticiando, documentando os fatos mais relevantes desse processo que se pode dizer que começou com a instalação da Constituinte em janeiro de 87 e terminou com a criação do Estado no dia 5 de outubro de 88. É o maior historiador que nós já tivemos. Ele documentou todos os fatos da nossa história, buscou as origens da nossa história e desmitificou muita coisa do que se pensava. Conhecedor das nossas tradições, da nossa cultura, dos nossos fundamentos étnicos, o grande historiador Otávio Barros trouxe isso para suas publicações, para suas obras sérias, profundas, assentadas em pesquisas às fontes legítimas, aos arquivos históricos. Esteve em Portugal, fazendo em uma comissão, esta de cunho oficial, patrocinada pelo governador Siqueira Campos, para levantar as nossas raízes históricas desse processo de criação, com destaque para a figura de Teotônio Segurado, que os tocantinenses hoje já bem conhecem. Barros colocou
essa figura histórica ao conhecimento dos tocantinenses. Ele é um grande tocantinense. Você conhece o escritor Otávio Barros? Olha, mais ou menos de conhecimento pelos outros, porque o Poeta do Sertão ele foi inspirado mais foi nos cantores das músicas românticas. E o que você sabe do escritor Otávio Barros? Eu não sei muito não, só pelo que o povo fala, mas que foi um grande homem. Eu sou mais ligado no Gonçalves Dias do Maranhão, sou ligado no Castro Alves da Bahia, que a primeira homenagem que eu recebi foi na data de Castro Alves da Bahia, que foi dia 14 de março, que agora completou mais uma primavera, da minha primeira homenagem. E sou muito ligado no Carlos Dumont de Andrade, de Minas Gerais. Sou muito ligado no Santo Dumont, que inclusive o Poeta do Sertão é da mesma data de Santo Dumont, dia 20 de julho. O homem que inventou a nave, o avião. Você saberia dizer algum poema desses poetas que você citou agora? Olha, eu não sei, porque eu não era ligado a esses homens. A poesia entrou em mim de uma vez, sem eu ter conhecimento até dos próprios poetas. Eu formei em jornalismo na primeira turma de jornalista do estado do Tocantins. E o nosso patrono, eu falo que é um presente, né? Nosso patrono chama-se, meu Deus, perdoa. Eu queria dizer em relação ao tempo da formatura, né? O patrono da nossa turma foi Otávio Barros. Então, pra gente foi uma honra, né? Porque a gente sabe do trabalho do Otávio Barros, a gente sabe da seriedade que é o jornalismo na visão do Otávio Barros. Otávio Barros é de imensa importância para a nossa formação, porque além de ser um importante jornalista da região, ele ainda é um historiador. Dos únicos trabalhos que conseguem realmente dar a dimensão da importância do trabalho da imprensa no estado do Tocantins são de Otávio Barros. Falar de jornalismo em Tocantins, com sinceridade, com verdade, com conteúdo, aí a coisa é mais séria, a coisa vai ficar mais resumida. E o Otávio Barros faz parte desse seleto grupo que vê no jornalismo uma fonte de transformação social. Até hoje encontro ele de ônibus, porque além de, ainda por cima, é um senhor extremamente bem educado, gentil e saudável que anda de ônibus pela cidade toda. Então até hoje ele faz parte dessa história e é de extrema importância para todos nós. Uma vez, eu acho que era 2005, eu entrei no ônibus e de repente eu olho na frente, estava lá o Otávio, nos bancos lá sentadinho, e o ônibus estava meio lotado, e eu saí apressado aqui, trombando entrando, e entreguei o meu livro para ele. Na época era um conto, Acerca da Sorte e Mistério de Curimbã, um conto que eu lancei em 2005, escrevi e lancei no mesmo ano, assim, foi uma coisa rara, né, de conseguir escrever e lançar na mesma sequência. E passou alguns anos, eu não sei, talvez uns 3, 4 anos ou 5, e eu reencontro o Otávio e ele estava com as falas, com a leitura, com a paisagem do livro viva, como se ele tivesse lido na semana passada. Eu fiquei assustado, eu fiquei encantado. Eu acho que o ser humano, ele precisa do Deus, precisa inventar um Deus, precisa inventar uma força sobrenatural, porque do contrário não haveria regras morais, né, para o ser humano. Um exemplo típico são os índios, por exemplo. Qual é o Deus dos índios? Existe. É o relâmpago, é a lua, é o sol. Quer dizer, então eu acho que se não houvesse Deus, seria preciso inventá-lo. Então é aquele caso, quer dizer, eu acho que cada um tem uma vocação, é vocacionado para determinados fins. Tem uns que é para fins subjetivos, filosóficos, tem outro que foi dotado e é dotado e vocacionado para a área de ciências exatas, tem outro, entendeu, que é para a área de artística. Então, cada segmento individual desse, ele se sente realizado no que faz. É o poeta que faz sua poesia, é o médico que atende o paciente, é o motorista que dirige o seu veículo. Quer dizer, é o professor que leciona com amor, de carinho, a profissão. Então eu acho que esse negócio de felicidade
é a realização de cada um dentro de seus objetivos. O que ele pretende, o seu trabalho, quantos funcionários aí, quantos empregados de empresas, do governo, se sente mal, chega lá, bater o ponto e fazer um trabalho que não gosta. Ele faz porque tem um salário, precisa sobreviver. E no fim do mês ele sabe que depende daquele salário. Só que ele se sente que está no lugar errado, que a atividade humana dele devia ser outra, e não aquela função. Quer dizer, então eu acho que o ser humano, cada um tem sua personalidade, vocacionada para determinada atividade fim. E essa atividade fim é que faz o corolário da felicidade de cada um, que se realiza plenamente dentro da atividade que gosta. É o músico, é o poeta, é o escritor, é o médico, é o professor. Quer dizer, cada um que gosta e se sente bem naquela área de atividade humana, eu acho que se realiza plenamente o conceito que nós chamamos de felicidade. A coisa melhor que eu me sinto é quando eu começo a trabalhar a minha atividade intelectual. Me sinto realizado, me sinto plenamente realizado. Quer dizer, então não vem problema de estresse, não vem problema psicológico. Por quê? Porque eu pratico uma tarefa que me realizo como ser humano. Que é escrever, é pesquisar, tá entendendo? Me sinto plenamente realizado nessa área. Eu acho que se alguém me oferecesse o melhor emprego do mundo, mas fora da área de escritor, de jornalista, eu não me sentiria realizado. Eu acho que não há esperança de justiça social. Não há porque o segmento político de cada sociedade, ele tenta se apoderar do poder e as suas decisões são irrevogáveis, de interesse mais daquele segmento que segue a sua cartilha. Quer dizer, quem não seguir aquela cartilha é considerado inimigo político. Então, por aí já vê esse atrito entre a liderança política, as lideranças políticas e o bem comum. Quer dizer, então, esse conflito entre bem comum e bem individual cada dia aumenta mais essa disparidade, entendeu? Para a gente que estuda, que lê, que escreve, às vezes tem que a utopia podia ter alternativa, né? Por exemplo, nós lutamos uma luta secular para criar o Estado do Tocantins. Aí é instalado o governo de Mirassol, em 1989. Então, eu como jornalista, se tivesse a oportunidade de falar com Siqueira na época, eu diria o seguinte: Siqueira, olha, você está assumindo o governo e o povo que era considerado corredor de miséria do norte de Goiás. Você está assumindo um território onde a cidadania não existe. Sempre predominou o coronelismo da Primeira República. Quer dizer, um curraleiro, cidadão, desconhece as leis, desconhece os direitos que ele tem como elemento produtivo na sociedade. Então, eu acho que ele devia fazer o seguinte, como governador. Primeiro ato, criar escolas, tudo que é lugar aí, nas fazendas, entendeu? No interior, para preparar essa mão de obra que vem sendo alienada ao longo dos séculos. Então, essa escola ensinava as crianças e adultos a aprender a ler e escrever, tecnologia do campo, como usar o trator. O trator apareceu aqui no Tocantins, mas não é em Brasília. A partir da década de 70, ninguém sabia o que era o trator. A semente selecionada começou a aparecer depois da Belém Brasília, o pessoal de fora. Quer dizer, a análise de solo começou a aparecer aqui depois da Belém Brasília, depois da década de 70. Então, o problema número 1 do Tocantins, que nós lutamos, era exatamente o abandono da região, as carências que existiam. E isso poderia ser resgatado através da educação. Não houve. Quer dizer, então a gente que escreve, que lê, tem essas utopias. Quer dizer, então, minha utopia, por exemplo, na instalação do Estado do Tocantins era criar escolas.
escola para alfabetizar, escola para ensinar a profissão, escola para trabalhar o canto, ensinar que existia semente selecionada, ao invés da enxada usar o trator, ao invés do individualismo de uma fazenda aqui, outra por aqui, o Tocantins muito disperso, né, territorialmente. Quer dizer, então criar cooperativas, quer dizer, beneficiar primeiro os moradores da região. Mas esse negócio que alguém morreu e levou o corpo, o espírito lá, porque que morreu era motorista, e o cara vai ser motorista, eu não acredito nisso não. Eu acho que o ser humano é um animal. E como animal, seus princípios de nascimento, vida e morte, a finalidade é uma só. Tanto animal racional como irracional. É pó e pó vai se transformar. Então quem está me vendo, que tem bons propósitos, que é correto nos seus atos, ajuda o Tocantins, entre na política. Toma um lugar do Maladez que é deputado, toma um lugar do Maladez que é vereador, prefeito. Quem tiver boas intenções, que está me ouvindo, assuma a posição política, porque sem posição política o Tocantins não muda não, gente. Então eu fiz minha morte anunciada nessa edição. Por quê? Procurei fazer um perfil, né, de minha vida antes que acontecesse alguma coisa contrária. Essa cirurgia está negativa, né, e realmente ia falecer, então eu já deixaria registrado aqueles dados biográficos, né, que mais se destacou em minha vida. Porque eu tenho certeza, no dia que eu morrer, aqui no Tocantins, vai sair uma notinha. Morreu Otávio Barro! Morreu Otávio Barro! E pronto. Quer dizer, e tanta coisa que eu fiz aqui na região, mas lamentavelmente pouca gente reconhece nossa luta. Pois ele sente prazer com a caneta na mão. Fica bastante letrado, procura dar o recado na maior animação. Jornalista Otávio Barros, você sempre imaginou no estado do Tocantins que um jornal até criou. Formulou seu repertório, registrou lá no cartório, por ele se apaixonou. Este jornal é pioneiro, dada a sua fundação. Lá nos anos 70, fez muita divulgação da criação do Tocantins, constando em boletins os líderes da divisão. De Segurado a Siqueira, no seu jornal foi lembrado que abraçou a nossa causa para criar o novo estado. Porque seu ponto de vista havia aqui muita conquista e no jornal foi registrado. Literatura de cordel que estou a registrar
popular. Este trabalho, amigo, com todo prazer te digo, no filme pode publicar. Precisa aprender a ler, é preciso aprender